Olá a todos, espero que esteja tudo bem convosco. Neste vídeo vamos resolver o Exame Nacional de Matemática A do ano 2021, o exame da época especial. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal para ajudarem o canal a crescer. Vamos então começar a resolução do exame. Exercício 1. Na figura 1 está representada, num referencial ortonormado OXYZ, a pirâmide regular de base quadrada ABCD e vértice E. Sabe-se que a base da pirâmide está contida no plano XOZ, o vértice A pertence ao semieixo positivo OZ e o vértice D pertence ao semieixo negativo OX. O vértice E tem coordenadas -2, 6, 2, o vetor BE tem coordenadas -1, 6, 2 e o volume da pirâmide é 20. 1.1. Seja α o plano perpendicular à reta BE e que passa no ponto de coordenadas 1, 0, 1. Qual das equações seguintes é uma equação do plano α? Ora, se eu tiver um plano α e tiver uma reta BE que é perpendicular a este plano, então um vetor diretor, um vetor normal, aliás, ao plano α, poderá ter as coordenadas do vetor BE. Ok? Estes dois vetores vão ser paralelos. Ora, se um vetor normal ao plano α tem de coordenadas -1, 6, 2, então uma equação deste plano α poderia ser -x mais 6y mais 2z mais 1d, um valor d, igual a 0. Como é que eu determino o valor de d? Eu sei as coordenadas de um dos pontos desse plano, o ponto de coordenadas 1, 0, 1, e assim vou substituir na equação do plano α o x, o y e o z por 1, 0 e 1. E vou ficar com o seguinte. Portanto, menos 1 mais 6 vezes 0 mais 2 vezes 1. Mais d igual a 0. E o d vai dar-me menos 1. Então, uma equação deste plano seria menos x mais 6y mais 2z menos 1 igual a 0. Mas vocês vão de reparar que não há nenhuma equação destas em nenhuma das opções. Então, eu vou multiplicar ambos os membros por menos 1 e vou ficar com x menos 6y menos 2z mais 1 igual a 0 e vou ficar com a opção C, que será a opção correta. Exercício 1.2. Determine, sem recorrer à calculadora, as coordenadas do vetor AB. Ora, o vetor AB é igual a B menos A. Mas nós não temos nem as coordenadas nem do ponto B, nem do ponto A. Mas podemos determinar. Relativamente ao ponto B, reparem que o vetor BE, que nós já temos até as coordenadas, é igual a E menos B. Então, o que é igual o B? O ponto B é igual a E mais o vetor menos BE. Se nós somarmos o ponto ao ponto E o vetor menos BE, vamos ficar com o ponto B. Ok? Assim, as coordenadas do ponto B são iguais a menos 2, 6, 2, que são as coordenadas do ponto E, mais as coordenadas do vetor menos BE, que são 1, menos 6, menos 2. Assim, as coordenadas do ponto B vão ser menos 1, 0, 0. Ora, já temos as coordenadas do ponto B, faltam determinar as coordenadas do ponto A. No enunciado,
diz que o vértice A pertence ao semi-eixo positivo OZ. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as coordenadas de A vão ser 0, 0, Z de A. Sendo Z de A a cota, não é, do ponto A. Em que o Z de A é positivo, porque pertence ao semi-eixo positivo OZ. Reparem no seguinte. Com os dados que nós temos, o vetor AB, neste momento, as coordenadas do vetor, portanto, que vão ser B menos A, serão as seguintes. Menos 1, 0, 0, menos 0, 0, Z de A. Isto é, menos 1, menos 1, 0, sim, menos 1, 0, menos Z de A. Pelo que a norma do vetor, AB, vai ser a raiz quadrada de 1 mais Z de A ao quadrado. Ok? Como é que nós vamos chegar a este valor do Z de A ao quadrado? Nós sabemos que o volume da pirâmide que é 20. Ok? O volume da pirâmide é 1/3 da área da base. A área da base é o comprimento da AB ao quadrado. Ok? Porque a base é um quadrado. E por isso, até podemos logo escrever 1/3 de 1 mais Z de A ao quadrado. Vezes a altura. Qual é que é a altura? Nós sabemos, pelos dados que nós temos do enunciado, que a base quadrada da pirâmide pertence ao plano de equação x igual a 0. Aliás, y igual a 0. Exato, y igual a 0. E assim, a altura da pirâmide vai ser a ordenada do ponto E. Ok? Olhando para a figura. Assim, a ordenada do ponto E é 6. O volume da pirâmide é 20. Por isso ficamos com 1 mais Z de A ao quadrado igual a 10. Z de A ao quadrado é 9. E por isso Z de A é igual a mais ou menos 3. Mas vocês lembrem-se que o Z de A tinha de ser positivo. Ok? Então, Z de A é igual a 3. Cá está, o Z de A tinha de ser positivo. Assim, as coordenadas do vetor AB vão ser menos 1, 0, 0, menos 0, 0, 3. E vamos ficar com menos 1, 0, menos 3. Exercício 2. Na figura 2 está representado, num referencial ortonormado x ou y, o arco de circunferência AB contido no primeiro quadrante do plano cartesiano, cujo centro é a origem do referencial e cujo raio é igual a R. O ponto A pertence ao eixo OX e o ponto B pertence ao eixo OY. Seja P um ponto do arco AB, distinto de A e de B, e seja D o comprimento do arco AP. O ponto S pertence ao eixo das ordenadas e tem a ordenada igual à do ponto P. O ponto T pertence ao eixo das abscissas e tem a abscissa igual à do ponto P. Mostre que uma expressão que dá o valor do comprimento do segmento de reta BS mais o do segmento de reta TA em função de D e de R, que é igual a esta expressão aqui. Então, como é que nós vamos resolver este exercício? Então, eu vou considerar o ângulo alfa como o ângulo AOP. Tá bom? AOP.
E agora vocês vão de reparar no seguinte. O segmento de reta BS é igual ao raio, não é? OB, menos o comprimento do segmento de reta OS. Relativamente ao segmento de reta TA, vai ser igual ao raio menos o comprimento do segmento de reta OT. O enunciado diz que D é o comprimento do arco AP. Se forem ao formulário do exame, diz que o comprimento de um arco de circunferência é igual à amplitude em radianos do ângulo ao centro, isto é, alfa, vezes o raio. Isto se e só se o alfa for D sobre R. Ok? Então, eu vou agora representar o ângulo AOP no referencial, portanto, é este ângulo aqui. E assim sabemos que o cosseno de alfa, portanto, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é? Ou seja, o cateto adjacente é OT e a hipotenusa é o raio. Assim, o comprimento do segmento reto OT é igual a R cosseno de alfa. Sabemos também que o seno de alfa é igual ao comprimento de OS sobre R. O cateto oposto, que é OS, sobre a hipotenusa, que é R. Assim, o comprimento do segmento reto OS é R seno de alfa. Assim, o comprimento do segmento de reta BS mais o comprimento do segmento de reta TA vai ser igual a R menos cosseno R menos R seno de alfa mais R menos R cosseno de alfa. Ou seja, isto vai ser igual a 2R menos R seno de alfa menos R cosseno de alfa. Colocando R em evidência, ficamos com 2 menos seno de alfa, mas como alfa é D sobre R, é seno de D sobre R, menos cosseno de D sobre R. Como queríamos mostrar. Exercício 3. Na figura 3 está representada, assombreado, num referencial ortonormado x ou y, a região do plano cartesiano definida pela condição, portanto, x está compreendido entre 0 e 10 e o y está compreendido entre 0 e 10, incluindo o 0 e o 10. Considere todos os pontos que pertencem a essa região e cujas coordenadas são números inteiros. Escolhe só acaso um desses pontos. Qual é o valor, arredondado às milésimas, da probabilidade desse ponto pertencer à reta da equação y igual a x mais 7? O que vou fazer em primeiro lugar é construir o nosso referencial com a região e vamos desenhar a nossa reta que tem ordenada na origem 7. E o que nós queríamos saber é, sabendo que as coordenadas
queremos considerar todos os pontos cujas coordenadas são números inteiros, não é? E queria-se escolher um dos pontos, portanto, desta região, ok? Incluindo a fronteira. E queríamos saber qual é que é a probabilidade, qual é que é o valor da probabilidade de esse ponto que é escolhido ao acaso, não é? Pertencer a essa mesma reta. Ora, relativamente ao número de casos possíveis, ora, as coordenadas de um ponto no plano têm a forma xy, não é? O x tem de ser... tem de estar compreendido entre 0 e 10. E tem de ser um número inteiro, não é? Assim, eu tenho 11 abscissas possíveis para esse ponto. Portanto, ponto de abscissa 0, ponto de abscissa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Portanto, tenho 11 abscissas possíveis. E relativamente ao valor da ordenada, eu também tenho 11 valores possíveis. O y também está compreendido entre 0 e 10. Agora vamos ver o número de casos favoráveis. Ora, vamos em primeiro lugar saber qual é que é a abscissa da reta para a qual nós temos a ordenada 10. Ou seja, vamos fazer o seguinte. Vamos resolver a equação x mais 7 igual a 10. Ok? Vamos ver quando é que ela vai cruzar esta reta aqui. E vai ser no ponto da abscissa 3. Ok? Portanto, cá está. Assim, relativamente ao número de casos possíveis, o x vai ter que estar compreendido entre 0 e 3. E então, que pontos é que eu vou ter? Eu vou substituindo na equação da reta o x por 0, o x depois por 1, por 2 e por 3. E vamos obter 4 pontos dessa reta. Ok? Portanto, quando o x é 0, a ordenada vai ser 7. Portanto, vamos ter o ponto 0,7. Quando a abscissa é 1, a ordenada vai ser 8. Portanto, temos o ponto de coordenadas 1, 8. Quando a abscissa for 3, aliás, quando for 2, o y é 9 e temos o ponto de coordenadas 2, 9. E, por fim, quando o x é 3, a ordenada vai ser 10. E vamos ter o ponto de coordenadas 3, 10. Pelo que vamos ter 4 casos favoráveis e a probabilidade pedida, o valor da probabilidade pedida, arredondada às milésimas, vai ser 0,033. E a resposta certa será a opção B. Exercício 4. A Fernanda tem 5 livros diferentes e 7 canetas, também diferentes, para repartir pelos seus 2 netos, o Armando e o Catarino. A Fernanda vai oferecer 3 livros e 3 canetas a um dos netos e os restantes objetos a outro. Ou 4 livros e 2 canetas a um dos netos e os restantes objetos a outro. Determina, nestas condições, de quantos modos diferentes pode a Fernanda repartir os 12 objetos pelos seus 2 netos. Ora, a Fernanda, ela tem 5 livros, não é? Todos diferentes uns dos outros. E tem 7 canetas. Todas diferentes entre elas. A Fernanda quer dar ou 3 livros e 3 canetas a um dos netos, ficando o outro neto com 2 livros
e 4 canetas, ou vai dar, portanto, 4 livros a um dos netos e 2 canetas, ficando o outro neto com um livro apenas e com 5 canetas. Ora, vejamos o seguinte. Vamos começar por ver esta primeira situação. Digamos que o neto que vai ficar com 3 livros e 3 canetas, que é o Armando. Então, dos 5 livros que temos, vamos escolher 3, um conjunto de 3 livros para dar ao Armando. E das 7 canetas que nós temos, vamos escolher um conjunto de 3 canetas também para dar ao Armando. Pelo que o Catarino vai ficar com os restantes 2 livros e com as restantes 4 canetas. Ok? Só que podemos também fazer ao contrário. Podemos dar 3 livros e 3 canetas ao Catarino e o Armando ficar com os 2 livros e com as 4 canetas. Por isso, é 2 vezes isto tudo. Não se esqueçam, pronto, combinações de 2, 2 a 2 e combinações de 4, 4 a 4 é 1, não é? Ou podia-se repartir desta maneira, dando 4 livros e 2 canetas a um deles. Portanto, escolhíamos dos 5 livros, 4, digamos, para o Armando e das 7 canetas escolhíamos 2 para o Armando. Não interessa a ordem. Simplesmente queremos escolher as canetas. Mas também poderia ser ao contrário. Podíamos dar os 4 livros ao Catarino e as 2 canetas, não é? Ficando o Armando com 1 livro e 5 canetas. Então, é 2 vezes isto também. Assim, o valor pedido vai ser 910. Exercício 5. Seja ômega, conjunto finito, o espaço amostral associado a uma certa experiência aleatória. Sejam A e B dois acontecimentos desse espaço amostral. Sabe-se que a probabilidade de A é diferente de zero, que a probabilidade de B é igual a 3 meios da probabilidade de A e que a probabilidade de B, sabendo A, que é igual a 1 meio. Mostre que a probabilidade de não A intersetado com não B mais 2 vezes a probabilidade de A, que é igual a 1. Ora, então nós queremos mostrar que o valor da probabilidade... Queremos mostrar que a probabilidade de não A intersetado com não B mais 2 vezes a probabilidade de A, que é igual a 1. A probabilidade de não A intersetado com não B é igual à probabilidade do acontecimento complementar ao da união de A com B. Mais 2 vezes a probabilidade de A. Ou seja, 1 menos a probabilidade de A união com B, mais 2 vezes a probabilidade de A. Então nós temos que a probabilidade de B, que é 3 meios da probabilidade de A. Ora, a probabilidade de B, sabendo A, é 1 meio. Ok? E a probabilidade de B, sabendo A, é a probabilidade de A intersetado com B a dividir pela probabilidade de A. E isto é 1 meio. Deste modo, a probabilidade de A intersetado com B é 1 meio da probabilidade de A. Ok? Então, vamos relembrar que a probabilidade de A união com B
é igual à probabilidade de A, não é? Mais a probabilidade de B, que é igual a 3 meios da probabilidade de A, ok? Portanto, probabilidade de A mais 3 meios da probabilidade de A, menos a probabilidade da interseção, ou seja, menos 1 meio da probabilidade de A. Assim, a probabilidade da união é igual ao seguinte. Portanto, 2 meios da probabilidade de A mais 3 meios da probabilidade de A menos 1 meio da probabilidade de A. E isto vai dar, portanto, 2 vezes a probabilidade de A. Voltando a esta expressão aqui a branco, portanto, tínhamos 1 menos a probabilidade da união, que era igual a 2 vezes a probabilidade de A, mais a probabilidade, aliás, mais duas vezes a probabilidade de A. E assim é igual a 1, como queríamos mostrar. Exercício 6. Considere a sucessão o índice n definida por o índice n igual a 2n ao quadrado menos n. Em relação a uma certa função f de domínio R+, sabe-se que o limite de f de 1 sobre o índice n que é igual a mais infinito. Em qual das opções seguintes pode estar representada parte do gráfico da função f? Em primeiro lugar, vamos resolver o limite de 1 sobre o índice n. Portanto, será o limite de 1 sobre 2n ao quadrado menos n. Mas nós temos aqui uma indeterminação, infinito menos infinito, no denominador. E como é que nos vamos livrar desta indeterminação? Como o limite é o limite quando o n tende para mais infinito, então ficamos com o limite de 1 sobre 2n ao quadrado. Ok? E isto vai dar 0 mais. Ok? Nós aqui vamos precisar do mais. E vamos precisar do mais porquê? Porque a função também é definida, tem domínio R+, ok? E assim o limite será de quando o x tende para 0 mais, de f de x, e este limite vai ser igual a mais infinito. Quando é que este limite, para qual das opções é que este limite é igual a mais infinito? Vocês reparem que só existe uma única opção possível. E essa opção é a opção A. Exercício 7. Seja o índice n a sucessão definida por o índice n igual a 2n mais 1. Determine, sem recorrer à calculadora, a soma dos primeiros 200 termos de ordem ímpar da sucessão o índice n. Então, o índice n é igual a 2n mais 1 e queremos calcular a soma dos primeiros 200 termos de ordem ímpar desta sucessão. Eu posso escrever uma sucessão a índice n que me permita escrever, que me permita ter todos os termos de ordem ímpar da sucessão índice n, em que a índice n é igual a o índice 2n menos 1. Isto, pois, todos os números que estejam na forma 2n menos 1, não é? Com o n pertencente a n, são um número ímpar. Se calhar vocês também estão a questionar-se, então e não podia ser 2n mais 1? Ora, se fosse 2n mais 1, portanto, se a índice n fosse o índice n, aliás, o índice 2n mais 1, reparem que o primeiro termo da sucessão a índice n seria igual ao terceiro termo da sucessão o índice n. Mas é que nós já estamos a esquecer-nos
do primeiro termo. Nós estamos a começar pelo terceiro, não é? É óbvio que se eu depois for para o segundo termo, vou ter o quinto termo da sucessão índice n. Portanto, eu estou a esquecer-me, estou a deixar o primeiro termo para trás. Então, para incluir também o primeiro termo, eu vou escrever 2n da forma 2n menos 1. Ok? Em que se vocês substituírem o n por 1, já vos vai dar 1. Então, o índice n, aliás, o índice 2n menos 1, a nossa sucessão a índice n, vai ser 2 vezes 2n menos 1 mais 1. Ou seja, 4n menos 2 mais 1, isto é 4n menos 1. Assim, trata-se de uma sucessão, de uma progressão, aliás, aritmética, de razão 4. E a soma dos primeiros 200 termos desta sucessão vai ser, portanto, A índice 1 mais A índice 200 sobre 2 vezes 200. Então vamos calcular o primeiro termo da sucessão A índice n. Isto vai dar 4 vezes 1 menos 1, ou seja, 3. E vamos calcular o termo número 200. E isto vai dar 4 vezes 200 menos 1. Isto vai dar 799. Assim, ficamos com 3 mais 799 sobre 2, vezes 200. Ou seja, 802 sobre 2 vezes 200. E isto vai dar 80.200. Exercício 8. Em C, conjunto dos números complexos, considere os números complexos Z1 e Z2 tais que, para θ pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, Z1 é igual a E elevado a I vezes θ e Z2 é igual a 2 vezes E elevado a I vezes θ mais π. A qual dos quadrantes do plano complexo pertence o afixo do número complexo Z1 mais Z2? Então, a que é igual Z1 mais Z2? Z1 mais Z2 é igual a E elevado a I vezes θ mais 2 vezes E elevado a I vezes θ mais π. Ou seja, E elevado a I vezes θ mais 2 vezes E elevado a I vezes θ mais I vezes π. E isto será igual a E elevado a I vezes θ mais 2 vezes E elevado a I vezes θ vezes E elevado a I vezes π. Vocês reparem que E elevado a I vezes π é o mesmo que menos 1. Ok? Então, ficamos com E elevado a I vezes θ menos 2 vezes E elevado a I vezes θ. E isto vai ser menos E elevado a I vezes θ. Que eu posso até escrever de uma outra maneira. Portanto, é o simétrico do complexo E elevado a I vezes θ. Pelo que ficamos com E elevado a I vezes π mais θ. Assim como θ pertence ao primeiro quadrante, portanto, como o θ pertence ao primeiro quadrante, se nós andarmos π radianos no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, nós vamos obter algo do terceiro quadrante. Ok? Assim, a resposta certa será a opção C. Exercício 9. Em C, conjunto dos números complexos, sejam Z1 igual a 1 meio vezes E elevado a I vezes π sobre 4
e Z2 igual a 2i. Determine, sem recorrer à calculadora, os números complexos Z que são solução desta equação aqui. Apresente esses números na forma trigonométrica. Então, nós temos dois complexos, o Z1, que é igual a 1 meio, vezes G elevado a I, vezes π sobre 4. E temos o complexo Z2, que é igual a 2i. Eu, para já, eu quero ter os dois complexos na forma trigonométrica. O Z1 já está, mas o Z2 não está. Nós sabemos que o I, ok, é elevado a I vezes π sobre 2. Então, Z2 vai ser igual a 2 vezes E elevado a I vezes π sobre 2. Então, nós na equação temos o seguinte. I vezes Z ao quadrado mais Z1 ao quadrado. Portanto, 1 meio de E elevado a I vezes π sobre 4 ao quadrado. Vezes o conjugado de Z2 ao cubo. O conjugado de Z2 vai ser 2 vezes E elevado a I menos π sobre 2. Então, portanto, vezes 2 vezes E elevado a I vezes menos π sobre 2. Isto ao cubo, menos 2 igual a 0. Se I só se, e Z ao quadrado, mais, portanto, Z1 ao quadrado é 1 quarto, portanto, é 1 meio ao quadrado, vezes E elevado a I vezes π sobre 4, vezes 2, não é? Ou seja, portanto, 2π sobre 4 é π sobre 2, e por isso ficamos com E elevado a π sobre 2. Vezes, ora, o conjugado de Z2 ao cubo vai ficar 8 vezes vezes E, assim, elevado a I vezes menos 3π sobre 2. Menos 2 igual a 0. E assim, ficamos com IZ ao quadrado, mais 2 vezes E elevado a I, vezes π sobre 2. Portanto, tenho aqui um produto de complexos. Eu vou somar os dois argumentos dos complexos, não é? E fico com π sobre 2 menos 3π sobre 2. Menos 2 igual a 0. Ficando com IZ ao quadrado, mais 2 vezes E elevado a I vezes menos π. Mas menos π é o mesmo que ter π. Tá bom? Portanto, é elevado a I vezes π e é elevado a I vezes menos π. Portanto, isto são ambos iguais a menos 1. Então, menos 2 igual a 0. Passando tudo para o segundo membro, vamos ficar com IZ ao quadrado. Passando, aliás, estas duas últimas parcelas para o segundo membro, ficamos com IZ ao quadrado igual a menos 2 vezes E elevado a I vezes π, menos 2. Aliás, mais 2. Ora, menos 2 vezes E elevado a I vezes π. Isto é igual a 2. Tá bom? Portanto, ficamos com IZ ao quadrado igual a 4. Vou multiplicar ambos os membros por
menos i. Aliás, até posso multiplicar só por i, portanto, ficamos com i ao quadrado vezes z ao quadrado, ou seja, i ao quadrado é menos 1, ficamos com menos z ao quadrado, igual a 4, vezes i, não é? Sim, só se z ao quadrado for igual a menos 4i. E o complexo menos 4i pode ser escrito na forma trigonométrica, sendo igual a 4 vezes e elevado a i vezes 3π sobre 2. E agora, como é que nós vamos resolver esta equação? Nós vamos descobrir as raízes quadradas do complexo 4 vezes e elevado a i vezes 3π sobre 2. Assim, ficamos com o seguinte. A primeira raiz quadrada deste complexo vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes e elevado a i vezes 3π sobre 2, isto a dividir por 2. Olhando para o formulário que temos no exame, não é? Isto seria considerando o k igual a 0. E assim ficávamos com o complexo 2 vezes e elevado a i vezes 3π sobre 4. O segundo complexo, que terá o mesmo módulo, não é? Será 2 vezes e vezes i, agora com o k igual a 1, não é? Vezes i, vezes, elevado a i, vezes 3π sobre 2, mais 2π sobre 2. Isto é sobre 2 porque é uma raiz de índice 2, não é uma raiz quadrada. Assim, ficamos com 2 vezes e elevado a i vezes 7π sobre 4. E estão, portanto, descobertos os complexos z que são solução daquela equação inicial. Exercício 10. Seja f a função de domínio R definida por ramos deste modo, em que k é um número real. Resolva os itens 10.1 e 10.2 sem recorrer à calculadora. 10.1. Determine k sabendo que a função f é contínua em x igual a 1. Se a função f é contínua em x igual a 1, então o limite, quando x tende para 1 menos, de f de x, será igual a f de 1 e será igual ao limite, quando x tende para 1 mais, de f de x. Nós sabemos que o limite, quando x tende para 1 menos, de f de x, que é igual a f de 1. Ok? E f de 1, se vocês forem calcular, vai dar menos 1. Então nós sabemos que o limite, quando x tende para 1 mais, de f de x, tem de ser também menos 1. Ora, então, vamos lá calcular o limite, quando x tende para 1 mais, de f de x. Portanto, é o limite, quando x tende para 1 mais, de seno de x menos 1, sobre 1 menos x ao quadrado, mais k. Isto é igual ao limite, quando x tende para 1 mais, do seno de x mais 1. Ora, no denominador temos uma diferença de quadrados, e por isso 1 menos x ao quadrado vai ser 1 menos x vezes 1 mais x mais k. E agora podemos fazer uma mudança de variável em que o y
vai ser igual a x menos 1. Como o x tende para 1 mais, então o y vai tender para 0 mais. Assim ficamos com o limite, quando y tende para 0 mais, sendo y. Ora, se y é igual a x menos 1, então 1 menos x, que é o simétrico de x menos 1. Então fico com menos y vezes, ora, x mais 1 vai ser, portanto, x menos 1 mais 2. E isto vai ser igual a 2 mais y, não é? Assim, 1 mais x é 2 mais y, mais k. Vou passar o sinal de menos cá para fora. E fico com o limite quando y tende para 0 mais, do seno de y sobre y. E isto é um limite notável, não é? Que vai dar 1. Vezes o limite quando y tende para 0 mais, de 1 sobre 2 mais y. Como tinha dito, seno de y o limite quando y tende para 0 mais de seno de y sobre y era um limite notável que dava 1. E por isso ficamos com menos o limite quando y tende para 0 mais de 1 sobre 2 mais y. Ora, vamos substituir o y por 0 e ficamos com menos 1 meio mais k. Assim, como a função é contínua, o valor deste limite, quando x tende para 1 mais, que é 1 meio mais k, tem de ser igual ao valor do limite de quando x tende para 1 menos, de f de x, que é igual a f de 1, e por isso tem de ser igual a menos 1. Assim, o valor de k vai ser menos 1 meio. Exercício 10.2. Estude, no intervalo de menos infinito a 1, a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos e indique e determine, caso existam, esses extremos. Na sua resposta, apresente o intervalo ou os intervalos de monotonia. Ora, então, nós queremos estudar no intervalo de menos infinito a 1, aberto no 1, e por isso interessa-nos estudar o primeiro ramo da função. Ok? Assim, f' de x vai ser 1 mais a derivada de ln de 3 menos 2x, que é a derivada de 3 menos 2x, que é menos 2, não é? Sobre 3 menos 2x. Portanto, cá está. Agora, vamos resolver a equação f' de x igual a 0. E por isso, f' de x é igual a 0 se e só se 1 menos 2 sobre 3 menos x for igual a 0. O 1 é o mesmo que 3 menos 2x sobre 3 menos 2x, não é? Menos 2 igual a 0. Assim, ficamos com 1 menos 2x sobre 3 menos 2x igual a 0. Deste modo, temos que ter 3 menos 2x diferente de 0. E 1 menos 2x é igual a 0. Portanto, o x tem de ser diferente de 3 meios. E 3 meios, o ponto da abscissa 3 meios não faz parte, o 3 meios não faz parte do intervalo onde queremos estudar a função f.
não é? A monotonia. Portanto, isto não interessa. E x é igual a 1 meio. Vamos agora construir um quadro para estudarmos a monotonia de f e o sinal da função derivada de f. Pontos de abscissa que são relevantes para estudarmos. O ponto de abscissa 1 meio. O ponto de abscissa 1, se vocês repararem no enunciado, diz estude no intervalo de menos infinito a 1, aberto no 1. Por isso, o ponto de abscissa 1 não vai ser relevante para aqui. Então, de menos infinito a 1 meio, como é que vai ser o sinal da função derivada? Eu posso calcular f' de qualquer valor que seja menor que 1 meio. Digamos o f' de, sei lá, 1 quarto. E ao nós calcularmos o valor de f' de 1 quarto, vamos concluir que vai ser positivo. E por isso, a função f vai ser crescente de menos infinito a 1 meio. Relativamente ao intervalo de 1 meio a 1, se formos calcular o f' de, num ponto de abscissa maior do que 1 meio e menor do que 1, digamos 2 terços, vocês, ao calcularem este valor, vão concluir que ele é negativo. Ok? Assim a função derivada é negativa entre 1 meio e 1. Pelo que será decrescente. Assim temos um máximo no ponto de abscissa 1 meio. Ok? Assim, a função será crescente no intervalo de menos infinito a 1 meio. Se vocês deixarem aberto no 1 meio, não terá qualquer problema, não terão qualquer desconto. E decrescente no intervalo de 1 meio a mais infinito. A mais infinito não. A 1. E aqui tem que ser aberto porque é para estudarmos, não é para estudarmos no ponto de abscissa 1. Relativamente ao nosso extremo relativo, tínhamos que o determinar e o extremo relativo vai ser f de 1 meio. E f de 1 meio vai ser 1 meio menos 2 mais o ln de 3 menos 2 vezes 1 meio. Portanto, aqui vai ficar ln 2 e por isso vamos ficar com menos 3 meios mais ln de 2. Exercício 11. Seja g a função de domínio aberto de 0π sobre 2 definida, portanto, para esta expressão que temos aqui sublinhada. Mostra que g de x é igual a 2 vezes o logaritmo de base 2 de seno de 2x. Vamos então pegar na expressão que tínhamos ali sublinhado. Portanto, logaritmo de base 2 de 1 menos cosseno de x, mais o logaritmo na base 2 de 1 mais cosseno de x, mais 2 vezes o logaritmo de base 2 de 2 cosseno de x. Então, relativamente às primeiras duas parcelas, eu vou usar uma das propriedades dos logaritmos, portanto, em que o logaritmo de base 2 de a vezes b é igual ao logaritmo de base 2 de a mais o logaritmo de base 2 de b. Assim, ficamos com o seguinte. Portanto, logaritmo base 2 de 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x mais... E agora reparem nesta última parcela. Eu vou usar uma outra propriedade dos logaritmos em que o logaritmo de base 2 de a elevado a uma constante alfa, digamos,
é igual a alfa vezes o logaritmo de base 2 de A. Ok? Assim, ficamos com o logaritmo de base 2 de 2 cosseno de x ao quadrado. Ou seja, na primeira parcela temos aqui, dentro do logaritmo, uma diferença de quadrados, por isso vamos ficar com o logaritmo de base 2 de 1 menos cosseno ao quadrado de x, mais o logaritmo de base 2 de 4 cosseno ao quadrado de x. Ora, usando usando a fórmula fundamental da trigonometria, nós sabemos que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é 1, e por isso 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Então, ficamos com o logaritmo, base 2, de seno ao quadrado de x, mais o logaritmo de base 2 de 4 cosseno ao quadrado de x. Agora vou usar a primeira propriedade que nós usamos dos logaritmos, não é? Aquela da soma. Portanto, ficamos com o logaritmo de base 2 de seno ao quadrado de x vezes 4 cosseno ao quadrado de x. Isto, quando simplificado, ficamos com o logaritmo de base 2 de 4 seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x. Reparem no seguinte. Reparem que isto é o mesmo que o logaritmo, base 2, de 2 vezes seno de x cosseno de x, e isto ao quadrado. Assim, isto vai dar 2 vezes o logaritmo de base 2 de 2 seno de x cosseno de x. Se vocês forem ao formulário do exame, vocês terão esta fórmula. Portanto, o seno de A mais B é igual ao seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Neste caso, temos que seno de x mais x é igual a 2 cosseno de x. A 2 seno de x cosseno de x, aliás. E, portanto, seno de x mais x é seno de 2x. Assim, ficamos com 2 vezes o logaritmo, base 2, de seno de 2x. Exercício 12. Para conhecer a variação do número de bactérias de uma determinada estirpe, colocou-se num tubo de ensaio fechado, com alguns nutrientes, um certo número de bactérias dessa estirpe. Admita que, nessas condições, o número N em milhares de bactérias vivas existentes no tubo, T horas após a sua colocação nesse tubo, é dado por isto aqui. Em que N0 representa a dimensão em milhares da população inicial. 12.1. Com o decorrer do tempo, para que tende o número de bactérias vivas existentes no tubo. O que nós pretendemos saber aqui é o limite de quando t tende para mais infinito de n de t. Assim, temos de calcular o limite quando t tende para mais infinito de n0
vezes E elevado a 1,08t menos 0,3t ao quadrado. Isto vai ser igual a n0 vezes o limite de quando t tende para mais infinito. E agora reparem no seguinte. Como o t tende para mais infinito, então eu vou ficar com E elevado a menos 0,3t ao quadrado. Assim, fico com n0 vezes E elevado a menos infinito. E elevado a menos infinito é 0 e por isso o nosso limite vai dar 0 e a resposta certa é a opção D. Exercício 12.2. Considera n0 igual a 1,63. Num certo instante t índice 1, havia no tubo de ensaio mais meio milhar de bactérias vivas do que uma hora antes desse instante. Determine, recorrendo à calculadora, o valor de t índice 1, sabendo que este valor existe e é único. Apresenta o resultado em horas e minutos, com minutos arredondados às unidades. Não justifica a validade do resultado obtido na calculadora. Na sua resposta, apresente uma equação que lhe permita resolver o problema e reproduza num referencial o gráfico ou os gráficos das funções visualizadas na calculadora que lhe permitem resolver a equação e apresente as coordenadas dos pontos relevantes arredondadas às milésimas. Ora, então, nós temos que descobrir o valor de t índice 1. No enunciado diz que num certo instante t índice 1 havia no tubo de ensaio mais meio milhar de bactérias vivas do que uma hora antes desse instante. Isto quer dizer que n de t índice 1, portanto, num certo instante, havia no tubo de ensaio mais meio milhar de bactérias vivas do que uma hora antes desse instante. Portanto, esta é a igualdade que vamos ter. E agora, a partir desta igualdade, vamos determinar o valor de t índice 1. Então, vamos recorrer à calculadora e por isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma função f de x, portanto, que vai ser portanto, 1,63 vezes e elevado a 1,08x menos 0,3x ao quadrado. A função g vai ser 1,63, aliás, 0,5 mais aliás, 1,63 elevado a 1,08 x menos 1 menos 0,3 x menos 1 ao quadrado. E agora vamos representar na calculadora estas duas funções f e g. Eu vou representar aqui num referencial a função f a amarelo e a função g a vermelho. E as funções serão algo deste género. Portanto, a nossa função f e temos a nossa função g. Ora, o valor de t1 será o valor da abscissa do ponto de intersecção dos dois gráficos, não é? E vai dar 2,089. E a ordenada do ponto de intersecção vai ser 4,202. Por isso a coordenada do ponto de intersecção vai ser 2,089, 4,202.
Assim, T1 vai ser, como é igual a 2,089, vai ser 2 horas e qualquer coisa, não é? Portanto, 2 horas e mais 0,089 horas, que nós temos que saber quantos minutos é que são. Ora, nós sabemos que 1 hora é 60 minutos. E por isso 0,089 horas vão ser x minutos. E x vai ser igual a 60 vezes 0,89. Nós queríamos os minutos arredondados às unidades e isto vai dar 5. Por isso, T índice 1 vai ser 2 horas e 5 minutos. Exercício 13. Seja f a função de domínio R definida por ramos deste modo. Portanto, aqui a azul. Estude, sem recorrer à calculadora, a função f quanto à existência de assíntotas horizontais ao seu gráfico e, caso existam, escreva as suas equações. Em primeiro lugar, eu vou calcular o limite de quando x tende para menos infinito de f de x. Ou seja, isso é o limite de quando x tende para menos infinito de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Como o limite tende para menos infinito, ficamos com o limite quando x tende para menos infinito de x ao quadrado sobre x ao quadrado. Isto vai ser igual a 1, ok? Então temos uma assíntota horizontal da equação y igual a 1 para quando o x tende para menos infinito. Vamos também calcular o limite de quando x tende para mais infinito de x menos 1 sobre e elevado a x menos 2. Ora, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer aqui uma mudança de variável em que o y vai ser igual a x menos 2. Se o y é igual a x menos 2, não é? E como o x tende para mais infinito, portanto, se o x tende para mais infinito, então o y também vai tender para mais infinito. Assim ficamos com o limite. Ora, x menos 1 vai ser y mais 1, não é? É só acrescentarem 1 aos dois membros da equação e ficamos com 1 mais y igual a x menos 1. Portanto, ficamos com o limite, quando y tende para mais infinito, de y mais 1 sobre e elevado a y. Ok? Assim, isto vai ser igual ao limite, quando y tende para mais infinito, de y sobre e elevado a y, mais o limite de quando y tende para mais infinito, de 1 sobre e elevado a y. Ora, o primeiro limite, nós vamos ter aqui um limite notável, não é? O limite de quando x tende para mais infinito, de e elevado a x sobre x, é mais infinito. Ok? Assim, ficamos com o seguinte. Ora, ficamos com 1 sobre o limite de quando y tende para mais infinito, de e elevado a y sobre y, mais o limite de quando y tende para mais infinito, de 1 sobre e elevado a y, que vai ser 1 sobre mais infinito, não é? Isto vai ser 0.
Como o limite de quando y tende para mais infinito de a elevado a y sobre y é mais infinito, então também vamos ficar aqui com 1 sobre mais infinito, que é zero. O que significa que temos uma segunda assíntota horizontal da equação y igual a zero quando o x tende para mais infinito. Exercício 14. Determine, sem recorrer à calculadora, o conjunto dos números reais que verificam esta condição. Apresenta a resposta na forma de intervalo ou de reunião de intervalos de números reais. Ora, então, temos a elevado a menos x vezes 4 mais a elevado a 2x maior ou igual que 5. Eu vou focar-me principalmente nesta inequação, ok? Pelo menos para já. Então, vamos desenvolver o que ali está, portanto, 4 a elevado a menos x mais a elevado a 2x vezes a elevado a menos x. Mas isto é a mesma coisa que termos a elevado a 2x menos x. Ou seja, ficamos com e elevado a x. Maior ou igual que 5. Aliás, até vou passar o 5 para o primeiro membro. Ficamos com menos 5. E reparem agora no seguinte. Eu vou multiplicar ambos os membros por e elevado a x. Ok? Assim, fico com e elevado a x, aliás, 4 vezes e elevado a x vezes e elevado a menos x, mas isto é o mesmo que e elevado a x mais menos x, ou seja, é elevado a zero. E e elevado a zero é 1, pelo que ficamos com 4. Mais e elevado a x vezes e elevado a x, ou seja, e elevado a 2x. Menos 5 vezes e elevado a x, maior ou igual a zero. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar... aliás, vou fazer uma mudança de variável em que y vai ser igual a e elevado a x. Assim, e elevado a 2x é o mesmo que e elevado a x ao quadrado, não é? Portanto, ficamos com y ao quadrado menos 5 vezes y mais 4. Aqui é maior ou igual que 0. Maior ou igual que 0. Se e só se. Agora vamos resolver, portanto, aquela equação. Vamos ver quando é que y ao quadrado menos 5y mais 4 é igual a 0. Vamos usar a fórmula resolvente e vai dar-vos y igual a 1 ou y igual a 4. Assim, como se vocês repararem o coeficiente do termo de segundo grau, como é positivo, então a nossa parábola vai ser assim. E o zero, temos aqui um zero, um dos zeros é 1 e o outro é 4. Então, quando é que y ao quadrado menos 5y mais 4 vai ser maior ou igual que 0? Vai ser maior ou igual que 0 desde menos infinito até 1, não é? Ou seja, quando y for menor ou igual que 1, ou quando o x é maior ou igual que 4. Aliás, o y. Portanto, y
maior ou igual que 4. Então, o y era igual a e elevado a x, assim temos e elevado a x menor ou igual que 1, ou e elevado a x é maior ou igual que 4. Quando é que e elevado a x é menor ou igual que 1? Ora, lembrem-se que e elevado a 0 é igual a 1. Portanto, o x é menor ou igual que 0. Para além disso, o x é maior ou igual que o ln de 4. Se vocês repararem, nós tínhamos uma outra segunda condição. Tínhamos que garantir que o x estaria também compreendido entre menos 2 e 2. Assim, a nossa resposta vai ser de menos 2 a 0, unido com, portanto, o ln de 4 é menor que 2, portanto, vai ser de ln de 4 até 2. Exercício 15. Na figura 4, estão representadas num referencial ortonormado x ou y parte dos gráficos das funções f e g, ambas de domínio R definidas, respectivamente, por f de x igual a 2x ao quadrado e g de x igual a menos x menos 1 ao quadrado, e a única reta na horizontal que é tangente simultaneamente ao gráfico de f e ao gráfico de g. Seja A o ponto de tangência dessa reta com o gráfico de f e seja B o ponto de tangência dessa mesma reta com o gráfico de g. Determine, sem recorrer à calculadora, as abscissas dos pontos A e B. Então, eu vou chamar de A com A minúsculo. Vai ser a abscissa do ponto A. E B vai ser a abscissa do ponto B. Uma vez que esta reta é tangente ao gráfico de f e de g, nós podemos concluir que f' de A será igual a g' de B. Antes disso, vamos calcular o valor do declive da reta AB em função de A e de B. O declive da reta AB vai ser f de A menos g de B sobre B menos A. Aliás, A menos B. F de A vai ser 2A ao quadrado e g de B menos B menos 1 ao quadrado. Assim, o declive da reta AB será 2A ao quadrado mais, portanto, B menos 1 ao quadrado sobre A menos B. Ora, agora nós temos que f' de x, isto para calcularmos o f' de A, é igual a 4x. E que g' de x, isto para calcularmos g' de B, é igual a menos 2x mais 2. Assim, f' de A vai ser 4A e g' de B vai ser menos 2B mais 2. Para além disso,
o declive de AB, da reta AB, vai ser igual a 4A. Mas o declive da reta AB também vai ser igual a menos 2B mais 2. Então vamos ter, não é, que 4A é igual a menos 2B mais 2. Ou seja, isolando o B, não é? Vamos ficar com B igual a menos 2A mais 1. Não se esqueçam que nós tínhamos calculado o valor do declive da reta AB em função de A e de B, e o que nós vamos fazer é substituir nesta expressão, vamos substituir B por menos 2A mais 1. Ficando assim com 2A ao quadrado mais menos 2A mais 1 menos 1 ao quadrado sobre A menos 2A mais 1. Ficando assim com, portanto, 2A ao quadrado mais 4A ao quadrado. Ficamos com 6A ao quadrado sobre 3A menos 1. Então, porque é que nós fizemos isto? Nós determinarmos o valor do declive da reta AB em função de A, portanto, é 6A ao quadrado sobre 3A menos 1. Mas também tivemos a ver que o declive da reta AB também era igual a 4A. E assim, igualamos esta expressão a 4A. E vamos resolver esta equação. Portanto, 6A ao quadrado sobre 3A menos 1 igual a 4A. Portanto, o que nós temos no denominador vai ter que ser diferente de 0. Ou seja, 3A menos 1 tem de ser diferente de 0, pelo que o A tem de ser diferente de 1/3. Então ficamos com o seguinte. 6A ao quadrado é igual a 4A vezes 3A menos 1. Isto sim, só se 6A ao quadrado for igual a 12A ao quadrado menos 4A. E assim ficamos com, portanto, o seguinte. Menos 6A ao quadrado igual a menos 4A. E assim ficamos com 6A ao quadrado. Aliás, ficamos com menos 3A ao quadrado mais 2A igual a 0. Dividindo ambos os membros por 2. Colocamos o A em evidência. Portanto, A vezes menos 3A mais 2. E isto é igual a 0. Pela lei do anulamento do produto, temos que A é igual a 0. Ou A é, aliás, menos 3A mais 2 é igual a 0. Ou seja, A é igual a 0. Ou o A vai ser igual a 2/3. E agora, recordem-se do seguinte. Nós tivemos a ver que o declive da reta AB era igual a 4A. Ora, se o A for igual a 0, então o declive da reta também será 0. E no enunciado diz que trata-se de uma reta não horizontal, pelo que o valor de A não pode ser 0 e por isso resta-nos apenas que o A seja 2/3.
Então já determinamos a abscissa do ponto A, falta-nos determinar a abscissa do ponto B. Nós tivemos a ver que B era igual a menos 2A mais 1, e por isso será igual a menos 2 vezes 2 terços mais 1, e isto será menos 4 terços mais 1, que é como quem diz menos 1 terço. Neste vídeo é tudo, maltinha, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixarem o vosso like no vídeo e de subscreverem o canal para ajudarem o canal a crescer. Não se esqueçam também de ver os restantes exames nacionais que temos resolvidos no canal e de verem os restantes vídeos que temos com 1 hora de exercícios. Neste vídeo é tudo, grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.